Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse canal, para que a partir de hoje se comprometa ainda mais em estar conosco, pois a partir de hoje nós vamos falar sobre a história de José. É a segunda temporada desta série, o início de tudo. Começamos lá na criação do universo, Abraão, Isaac, Jacó, e agora já estamos aqui no Gênesis 37 em diante, na história de José. Para não perder nenhum capítulo, se inscreve no canal, aciona as notificações e vamos juntos, todos os dias de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, aqui nesse canal de bênçãos, tem um vídeo inédito para todos. Lembrando que ao final desta leitura nós vamos orar. Então vamos lá, a história de José. Gênesis capítulo 37. José vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, em Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu, contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho? Então o homem lhe disse: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse próximo a eles, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, aquela que o seu pai o deu de presente, e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água.
Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Primeiro capítulo que fala do início da história de Jacó é extremamente impactante. Você percebe a gravidade que se torna na vida de uma pessoa por ela ser sonhadora. Quando ela é amada, quando ela é abençoada, quando ela tem os cuidados do seu pai, ela desperta inveja, ela arruma inimigos. Como eu costumo dizer, se você quer ser de Deus, você arrumou para a cabeça. Essa é que é a verdade. José era um escolhido de Jacó, entre todos os demais filhos, porque era o menino da velhice, o filho da velhice. Ele amava José, ele tinha um cuidado especial por José. Também José era um menino obediente. Todas as vezes que seu pai lhe dava uma ordem, ele: eis-me aqui, vou fazer como o Senhor determinou. E não é isso que agrada ao pai? A obediência de seu filho? A prestação de conta do seu filho ao pai? A preocupação em não entristecer o coração do pai? Por acaso, não é isso que agrada ao pai? Pois é. E os irmãos tinham inveja, porque José tinha um carinho especial. Jacó tinha um carinho especial por José. Os irmãos tinham inveja porque Jacó deu uma túnica talar, uma vestimenta diferenciada para José. E de repente José teve um sonho, relatou o seu sonho a seus irmãos, o feixe dele se punha em pé e os feixes dos irmãos se prostravam. E eles começaram a entender: esse cara quer dominar sobre nós, esse cara quer mandar em nós, esse cara vai querer ser governo sobre nós. De repente ele sonha que o sol, a lua e 12 estrelas, o número dos seus irmãos, 12 irmãos, o sol, a lua, as estrelas se dobravam diante dele. O pai e a mãe pediam favores. Esse cara quer dominar até o nosso pai, até a nossa mãe. E odiavam ainda mais, a ponto de conspirarem matá-lo. Não mataram porque o irmão ali, Rúben, conseguiu de uma manobra livrar da morte. Jogaram num buraco. Depois venderam ele para o Egito. Agora José, vendido pelos irmãos. Na cabeça do pai, José estava morto. Eles usaram de mentira, eles usaram de falsidade, eles usaram de hipocrisia contra José. E eu quero dizer isso para você. Quando você começa a andar na presença de Deus, se preocupe em fazer a vontade do Pai. Vão aparecer pessoas que, por causa dos seus sonhos, por causa dos seus objetivos, vão querer o seu fim. Isso está tudo bem, é normal, é assim que funciona no meio dos seres humanos. Um invejoso, ele não luta para ser feliz e também não quer que você seja feliz. Ele não faz o que você está disposto a fazer, mas quer chegar
aonde você vai chegar. Aprenda a lidar com isso. Deus sempre vai fazer justiça na vida dos seus. Agora José está entrando no Egito e vai ser entregue a Potifar, homem de Faraó, braço direito de Faraó. E ali no Egito, José vai ser escravo. Mas e Deus fica onde? Deus permitiu tudo isso. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Deus sempre tem propósito para a gente. Só que para esse propósito se cumprir, nós temos que estar dispostos a suportar o processo. Hoje, faz exatamente um ano, há um ano atrás, eu acordei da sedação num hospital em Blumenau, onde eu estava acometido com Covid. E eu me perguntei, quando eu estava ali prestes a morrer, olha a foto, eu já estava no ponto da agulha. Eu estava aí, há um ano atrás. E eu confesso para você, aí foi a minha cisterna. Aí foi o meu buraco, o meu fundo de poço. Você vai, por que o senhor é um homem de Deus, pastor, filho de Deus, que prega a palavra, passou por isso? Porque Deus tem algo muito grande. E quando Deus tem algo muito grande, grandes lutas também virão. É uma forma de Deus nos preparar, moldar, para que quando nós chegarmos lá, onde Ele quer que nós venhamos chegar, não suba isso para a nossa cabeça. A gente continue na dependência dEle. A gente continue confiando nele. E esse momento aí para mim foi o pior momento da minha vida. Mas eu não desisti, eu permaneci firme na caminhada da fé. Então você também tem a sua cisterna. Os irmãos, não são irmãos, né? Os irmãos que se levantam contra você. Os irmãos que tentam jogar você no buraco, calar você, botar uma venda nos seus olhos, botar um tapa-boca nos seus lábios, para você não enxergar, para você não ver as coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. O importante é ser como José. Vamos aprender muito com José. Em nenhum momento José negou a sua fé. E depois você vai ver o que ele se tornou na terra do Egito. E os sonhos dele se tornaram realidade. O que ele sonhou, o que Deus falou que faria, Deus fez. Ele governou sobre a família. Ele matou a fome dos 12 irmãos, do pai e da mãe. Mais para frente, quando veio uma seca terrível naquele lugar. Mas amanhã nós vamos continuar falando da história de José. Pai, obrigado, Deus, pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado pelas pessoas que estão ao nosso derredor orando por nós, intercedendo por nós. Obrigado por aqueles que têm clamado pela vida dos seus. Eu oro por estas pessoas e abençoo elas e declaro a vida, saúde e paz. Tem muitos José orando comigo. José são aqueles que têm sonhos, projetos e são atacados contra os seus sonhos, por causa dos seus sonhos. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amanhã vai estar muito mais especial do que hoje, porque fala aí do que aconteceu nessa caminhada de José até o Egito, na chegada dele, e lá ele foi também injustiçado. Mas logo vai chegar o momento bom. Voltamos amanhã às 6 da manhã, combinado? Deus te abençoe. Se inscreve no canal e vamos juntos. Deus abençoe a todos e até lá.